Em uma região onde a constante eletrostática vale 10 elevado a 10, são fixadas duas partículas eletrizadas positivamente carregadas, QA e QB, distantes entre si de 1 metro. Então, a distância entre elas é 1 metro. Uma carga de prova de 2 microcoulombs é colocada no segmento AB a uma distância de 60 centímetros de QA. Então, vamos imaginar o problema. Eu tenho aqui QA, tenho aqui QB, a distância entre eles é 1 metro. A 60 centímetros, né, ou seja, 0,6 metros, daqui eu coloco uma carga de prova, que é 0. Então, a distância de QA até a carga de prova é 60 centímetros e a distância da carga de prova até a QB, então, vai ser, claro, 0,4 metros, né, ou 40 centímetros. Essa carga de prova, então, ficou em repouso, apesar de adquirir uma energia potencial elétrica de 1 joule. Quanto vale QA e QB? Então, primeiro vamos calcular aí o potencial total, né, gerado por essas duas cargas. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer, eu sei que a energia potencial elétrica, ela vale carga de prova vezes o potencial total. Então, o potencial total pode ser calculado dividindo a energia potencial elétrica pela carga de prova, né? Então, se a gente fizer isso, então a energia potencial elétrica vale 1 joule e a carga de prova vale 2 vezes 10 a menos 6, né? Então, 2 vezes 10 a menos 6. Então, o potencial dá 1 sobre 2 dá 0,5 e 10 a menos 6, então, pode subir como 10 a sexta. Ou então, se você preferir, 5 vezes 10 a quinta volts. Então, esse é o potencial total, né? Gerado, então, por essas duas cargas. Eu posso relacionar esse potencial total com a carga de A e com a carga de B, né? Lembrando que o potencial total vai ser o potencial de A mais o potencial de B. Então, eu tenho 5 vezes 10 a quinta é igual a 10 a 10, né? Que é K, vezes a carga de A, que é o que eu quero descobrir, sobre a distância, 0,6, mais o potencial de B, que é K, vezes a carga de B, sobre a distância, né? De B até a carga de prova, né? Que é 0,4. De novo, lembrando que o potencial gerado por uma carga vale K vezes Q sobre a distância, né? Então, por isso que eu fiz K vezes QA sobre a distância, K vezes QB sobre a distância. Então, agora aqui eu vou fazer um truque. Vamos colocar esse 10 a 10 em evidência e passar para o outro lado. Então, eu vou ficar com 5 vezes 10 a quinta é igual a 10 elevado a 10, coloquei em evidência, QA sobre 0,6 mais QB sobre 0,4. E vamos passar para o outro lado agora. Ele vai passar dividindo, né? Então, eu vou ficar com 5 vezes 10 a quinta sobre 10 elevado a 10. Isso vai ser igual, então, a QA sobre 0,6 mais QB sobre 0,4. Então, agora é só subtrair 5 menos 10, né? Vai dar menos 5. Então, 5 vezes 10 a menos 5 é igual. E aqui eu posso fazer um truque, né? Vamos escrever isso aqui em forma de fração. 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10, né? E 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui que 5. Desse lado eu vou manter. E aqui eu vou multiplicar QA pelo inverso da segunda, né? Então, eu vou ter QA vezes 10 sobre 6 mais QB vezes 10 sobre 4. Né? Então, entenderam o que eu fiz? Eu só escrevi 0,6 como 6 sobre 10 e depois mantive o primeiro QA e multipliquei pelo inverso do segundo. A mesma coisa eu fiz aqui para QB. E aí isso facilita um pouco o nosso sistema, né? Eu posso novamente colocar esse 10 em evidência. Então, isso aqui são só artifícios matemáticos para a gente facilitar a solução da questão. Então, coloquei o 10 em evidência, vou ficar com QA sobre 6 mais QB sobre 4. Passando esse 10 para lá dividindo, eu vou ficar com 5 vezes 10 a menos 5 sobre 10. QA sobre 6 mais QB sobre 4. E aí, menos 5 menos 1, né? Então, eu vou ficar com 5 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a QA sobre 6 mais QB sobre 4. Podemos aqui fazer o MC, né? 5 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ficar com 12, né? 12 é melhor. Então, aqui eu vou ficar com 2QA
mais 3QB. Passando esse 12 para o outro lado, então, eu vou ficar com 5 vezes 12, que dá 60, vezes 10 a menos 6. Isso é igual a 2QA mais 3QB. Então, isso é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 5. Então, isso vai ser igual a 2QA mais 3QB. Tá? Então, toda uma manipulação aí que a gente faz, eu fiz passo a passo, mas a gente poderia ter feito mais rápido, que é para chegar nessa relação aqui entre as cargas de A e a carga de B. Então, beleza, eu vou utilizar agora essa relação para calcular QA e QB. Mas como que eu vou fazer isso, né? Eu vou precisar de outra consideração entre QA e QB, né? Outra relação entre QA e QB para poder chegar a alguma conclusão, porque com duas incógnitas e uma equação eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Então eu vou apagar só esse pedaço aqui, só para a gente ganhar um espacinho. Beleza. Qual é a outra consideração que eu vou ter que fazer? Ele diz então que quando eu coloco a carga de prova ali no meio do caminho, a 0,6 centímetros de A, ela fica parada, né? Então isso é sinal que a força elétrica que está atuando sobre ela, empurrando para a direita, é igual a força elétrica que atua sobre ela empurrando para a esquerda, né? Então a força elétrica que A gera é igual à força elétrica que B gera. Então aqui eu tenho K vezes QA vezes Q0 sobre distância A ao quadrado, isso é igual a K vezes QB vezes Q0 sobre distância B ao quadrado. Então aqui eu posso simplificar o Q0, eu posso simplificar o K, e aqui eu tenho mais uma relação, né? QA vezes DB ao quadrado, isso é igual a QB vezes DA ao quadrado. Então agora se a gente substituir valores, né? A gente pode calcular, por exemplo, o QA. Então o DA vale 0,6 ao quadrado, e o QB perdão, aqui é 0,4, né, ao quadrado. Aqui é dB, né? Então 0,4 ao quadrado e aqui 0,6 ao quadrado. Então eu posso fazer até o seguinte, né? Eu posso dizer que QA vai ser igual a QB 0,6 ao quadrado, é a mesma coisa que 36 vezes 10 a menos 2, né? E 0,4 ao quadrado é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 2. Então, um vai acabar cancelando o outro. Então, daqui a gente vai tirar mais uma relaçãozinha, né? Dividindo em cima e embaixo por 2. Eu vou ficar com 18 sobre 8. Ou ainda, a gente pode novamente dividir por 2 e chegar em 9 sobre 4. 9 sobre 4, né? Então agora eu posso pegar essa igualdade, substituir nessa equação e aí calcular quanto vale QA e quanto vale QB. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou apagar esse espaço aqui só para a gente ganhar novamente o espacinho. Então vamos lá, a gente tem duas equações e duas incógnitas, então tem solução, né? Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 5, isso é igual a 2 vezes QA, mas QA é 9 sobre 4 QB, mais 3QB. Então vamos resolver isso. 6 vezes 10 a menos 5 é igual, vamos simplificar aqui, eu vou ficar com 9 sobre 2QB, mais 3QB, fazendo novamente o MMC aqui, né? Eu vou ficar com 9QB, mais 6QB, né? Tudo isso sobre 2. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 15QB sobre 2. Passando esse 2 para lá multiplicando e o 15 para cá dividindo. Então, a gente tem 12 vezes 10 a menos 5 sobre 15. Isso dá 0,8 vezes 10 a menos 5 coulomb, ou seja, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é a mesma coisa que 8 microcoulomb. Então aí você calculou o QB, né? Então substituindo aqui agora você pode calcular o QA. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 vezes 9 sobre 4. Então cancelando, vou ficar com 2 vezes 9, isso dá 18 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é a mesma coisa que 18 microcoulombs. Então tá aí, calculou o QB, o QA e o QB. Essa é a resposta do problema. Bem grandinho, né? Mas bem interessante. Beleza, pessoal.